Você vai encontrar no mercado basicamente dois tipos de fonte para computador. Nós temos essa daqui, que é uma fonte mais genérica, uma fonte mais levinha, e você vai encontrar essas fontes nos computadores normalmente caseiros, nesses computadores que ficam em casa, na casa das pessoas. Até que ele não funciona durante muitas horas por dia. A pessoa liga ele durante algumas horas e depois desliga. Agora, para os computadores mais potentes, aqueles usados em empresas, normalmente você vai encontrar a fonte real, que é essa daqui, ó. É uma fonte mais pesada, que tem a fiação mais grossa, de melhor qualidade, conectores de melhor qualidade. Então, nos computadores que tem que ficar ligado o dia inteiro, funcionando direto, é mais recomendável você utilizar essas fontes aqui, ó, chamadas fontes reais. Agora, para os computadores mais fraquinhos, aqueles mais caseiros, domésticos, o que normalmente o pessoal usa são essas fontes aqui genéricas. É claro que dá para você colocar uma fonte real no lugar da fonte genérica, a diferença é o preço. Enquanto uma fonte dessa daqui custa na faixa de 40, 35, 50 reais, dependendo da potência dela, uma fonte real custa 120, 130, 140 reais, por aí, dependendo da potência da fonte. As técnicas de conserto, tanto para uma quanto para outra, são basicamente as mesmas. Eu vou ensinar para vocês como é que trabalha em uma, como trabalha em outra, mas vocês vão ver que não há diferença do conserto de uma para outra. No nosso curso, nós vamos falar apenas em relação às fontes ATX, que é as que se usam nos computadores atuais. As antigas fontes AT que se usavam nos computadores mais antigos, a gente nem vai perder tempo com elas. As fontes ATX possuem um fio deste conector aqui maior, chamado PS1, o popular liga e desliga fonte. O computador vai se encarregar de ligar essa fonte. Então, você colocando a trava do conector para frente, você pode observar que bem aqui no meio dele nós temos 3 fios pretos, que são terras. O fio que está mais próximo dos pretos do lado direito, olha só, o fio que está à direita dos pretos, normalmente é verde, mas ele pode mudar de cor, mas a maioria das fontes ele é verde. Esse fio verde é o fio do PS1, é o que liga e desliga a fonte. Então, na hora que você conectar a fonte na tomada, se você for testar ela fora do micro, você tem que pegar um pedaço de fio e ligar o fio PS1, que é o verdinho aqui, num dos terras, num desses terras, pode ser aqui, aqui e aqui, ó. A gente está fazendo isso com um pedaço de solda, com araminha de solda, mas você pode fazer isso daí com qualquer pedaço de fio. Tá vendo, ó? E assim a fonte liga. Se você remover esse fio, ou seja, se você desligar o fio PS1 do terra, a fonte para de funcionar. Antes da gente desmontar essas fontes que a gente vai usar no curso, eu vou mostrar para vocês 3 maneiras de você saber se a fonte está funcionando. A primeira maneira usando o nosso aparelhinho aqui, ó, nosso testador de fonte. A segunda maneira ligando numa placa, uma placa-mãe. E a terceira maneira usando o velho bom multímetro. Agora, na hora da colocação do conector da fonte no conector do testador, nós podemos observar que o conector da fonte tem menos pinos do que o do testador. Então, nós vamos colocar numa posição que ele encaixe. Que nem, por exemplo, ó, nessa primeira posição ele não entra. Na posição intermediária também não. Agora, colocando ele mais para o lado direito, tá vendo? Ele entra certinho. Tá vendo? Então, o conector da fonte tem que encaixar facilmente no conector do testador. Agora, em relação a esse conector aqui, que seria o encaixe do conector do HD, do DVD-ROM, você pode pegar qualquer um dos da fonte e encaixar aqui, ó, qualquer um. Certo? Essa fonte tem a opção desse conector de 4 fios, ó, tá vendo? Ó? Aí você encaixa ele aqui. Se a fonte não tiver ele, você não precisa encaixar, logicamente. E por fim você encaixa esse menorzinho aqui. Pronto, aí nós temos encaixado o conector principal, um dos conectores do HD ou do DVD-ROM, o de 4 pinos, quadradão, e esse outro menor. Agora eu vou alimentar a fonte, vou ligar a fonte na tomada. Se todos esses LEDs acenderem, significa que a fonte está funcionando. Aqui, ó. Se algum deles ficar sem acender, a fonte está com defeito. Então nós encaixamos aqui a outra fonte no aparelhinho. Agora detalhe, essa fonte aqui tem um conector a mais que é para ligação da placa de vídeo nos computadores de melhor qualidade, então a placa de vídeo melhor. Agora, detalhe importante, a tensão que alimenta a placa de vídeo é 12 volts. É a mesma tensão que vai alimentar o HD, o driver de DVD, de tal modo que se nós não tivermos a tensão de 12 volts para alimentar o HD e o DVD, também não vai ter aqui. Então, esse conector não há necessidade de você colocar
no aparelho de testar a fonte. Então agora nós vamos alimentar a fonte. E como nós podemos observar, o aparelho apitou e não acendeu todos os LEDs. Ficou um LED sem acender, indicando para a gente que essa fonte está com defeito. Embora ela esteja rodando o ventilador, mas está faltando uma das tensões. É por isso que essa fonte aqui não está funcionando. Aqui o conector que eu acabei de falar para vocês, o conector usado para alimentar a placa de vídeo. Esse conector só é usado nos computadores de melhor qualidade, que tem uma placa de vídeo muito boa. Agora, para usar o testador, ele não faz diferença. A segunda maneira da gente testar a fonte é usando uma placa principal, uma placa-mãe funcionando. Então nós encaixamos o conector da fonte aqui, vamos alimentá-la. Como podemos observar, o LED da placa já acendeu, indicando que a placa está recebendo uma alimentação. E nessa barrinha aqui de pinos, vai ligado lá no painel do computador, inclusive lá tem a chave liga e desliga, que é um botãozinho de toque. Então, para a gente energizar o resto da placa, deixar o resto da placa funcionando, então observe aqui, ó, o primeiro pino, o segundo e o terceiro pino, o pino do meio, você curto-circuita com o pino que está atrás dele. Então aqui, ó, o pino do meio, você faz um curto rápido com o pino de trás dele. Então, como vocês podem ver, aqui a placa já está funcionando. Agora eu vou desligar de novo a fonte, energizar. Observe que para a placa entrar em funcionamento, você tem que fazer aquele curto-circuito rápido. Isso quem faz é aquela chavinha de ligar do painel do computador, entre o terceiro pino, que é o pino do meio, e o de trás dele. Tá vendo? E aí funciona o resto da placa, indicando pra gente que essa fonte está boa. Então agora nós vamos testar a outra fonte, ligada na mesma placa. Vamos alimentar agora, vamos ligar a fonte. Agora ligamos a placa, a fonte. Vocês observem que o LED acendeu. Nós vamos fazer aquele mesmo curtinho aqui, ó. Olha lá. E vocês observem que a placa não inicializou. Isso indica que, embora essa fonte esteja fornecendo algumas tensões, a placa mesmo não inicializa, indicando que a fonte está com defeito. Agora nós vamos testar a fonte usando o multímetro. Detalhe, começando sempre pelos conectores menores. Os conectores menores nós só temos duas tensões disponíveis, que são os fios amarelos, 12 volts, e os fios vermelhos, 5 volts. Se faltar qualquer uma dessas duas tensões, seja de 12 ou de 5, a fonte já está com defeito. Nunca esquecendo de curto-circuitar o PS, o fio do PS, que é o verdinho, é o mais próximo dos pretos, dos terras, com qualquer um dos terras para a fonte funcionar. E aí a gente poder medir as tensões. Lembrando que nesses conectores menores de fora, você só precisa testar num deles, porque os outros saem dos mesmos pontos lá da fonte. Então aqui, ó, o fio amarelo é o fio que indica 12 volts. Como está indicando 12 volts, esta tensão está funcionando. Agora, nós mudamos a escala do multímetro, a escala de 10, e vamos no fio vermelho. A ponta preta sempre nos fios pretos. No fio vermelho, como vocês podem ver, nós temos uma tensão de 5 volts. Isso quer dizer que as tensões de 12 e de 5 volts estão boas. Agora nós vamos medir as tensões no conector maior. Mas é sempre bom você saber o que cada fio desse conector maior. No conector maior nós temos tensões de 12 volts, 5 volts, menos 12, menos 5, 3,3, a tensão de power good, que depois eu explico o que é, e a tensão de standby para a placa. Então, se nós colocarmos o conector, você olhando ele de frente, mas pelo lado liso, pelo lado que não tem a trava, esses dois terminais primeiros aqui, ó, e mais esse aqui atrás, os três têm um fio laranja, tá vendo? Mas a cor do fio pode mudar. Então, do lado esquerdo, os dois primeiros e o que fica atrás. Aqui nós temos que ter uma tensão de 3,3 volts. Para medir as tensões desse conector, não pode esquecer o seguinte: você deixa a ponta preta em qualquer um dos fios pretos, que são os terras, e com a ponta vermelha você vai medir a tensão em cada pino desse daqui do conector. Então aqui nos três fios laranjas, nós temos 3,3 volts em cada um. Então aqui, ó, os fios vermelhos são sempre 5 volts, e o fio amarelo é 12 volts. Da mesma forma que nos conectores menores, que estavam do lado de fora, que nós já testamos. Então aqui nós temos dois vermelhos, e cada um nós temos 5 volts. Aí nós temos o fio amarelo, que dá 12 volts. Agora, colocando o conector do lado liso, como vocês estão vendo,
o último fio do lado direito é o fio amarelo de 12 volts. E o fio que está mais perto do amarelo, que é o segundo da direita para a esquerda, que é o roxo, esse fio roxo é o da tensão de standby. É a tensão que vai alimentar a placa, mesmo que a fonte não esteja ainda pronta para funcionar. Ou seja, com esse curto-circuito aqui, ó. Mesmo que você não curto-circuite esses dois terminais, a tensão de 5 volts no fio roxo você já tem. Então aqui, ó, o fio roxo tem 5 volts. Mesmo que eu tire aquele jumper que inicia a fonte, tira o jumper, tá vendo? No fio roxo, olha lá, continua 5 volts. Então, colocando o conector do lado liso para você, o primeiro fio da direita é o amarelo de 12 volts. O segundo fio, que é o roxo, é da tensão de standby, que nós temos 5 volts com a fonte em condições de funcionamento ou não, com aquele jumper ou não. E o terceiro fio, da direita para a esquerda, neste caso é cinza. Tá vendo? Mas ele pode ser de outra cor. É cinza. É sempre o terceiro da direita para a esquerda no conector. Então, esse fio cinza chama-se Power Good. Power Good, traduzindo para o português, significa fonte boa. Aqui vai uma tensão de 5 volts lá para a placa principal, para indicar que todas as tensões da fonte estão num nível razoável para a placa poder funcionar. Então, a falta dessa tensão Power Good impede a placa-mãe de iniciar, o computador de iniciar. Então, aqui nós temos que ter 5 volts. Se não tiver tensão aqui, o computador não inicia. Então, como vocês podem ver no fio que leva a tensão de Power Good para a placa principal, nós temos 5 volts, indicando que essa função também está boa. E sobrou esses dois fios aqui, ó, que é o branco e o azul. O branco é uma tensão de menos 5 volts e o azul menos 12. Para medir cada uma dessas duas tensões, você vai colocar agora a ponta vermelha no terra. Põe a vermelha no terra e mede com a preta. O branco tem que dar menos 5 e o azul tem que dar menos 12. Então, como vocês podem observar, a tensão no fio branco, menos 5 volts, ó, percebam a vermelha no terra e a preta no fio branco. Agora a tensão do fio azul, como vocês podem notar, tem 12 volts. Então a vermelha no terra e a preta no fio azul. Recapitulando então, aqui no conector nós devemos ter a tensão de 3,3 volts em 3 fios, tensão de 12 volts, de 5 volts, mais 12, menos 12, a tensão de standby, que é o fio roxo, e a tensão do Power Good, que é o fio cinza, que vai avisar a placa que a fonte está funcionando perfeitamente. Como nós temos todas essas tensões aqui, indica pra gente que a fonte está funcionando. A fonte real se testa da mesma forma que a fonte genérica. Inclusive, embora os conectores sejam diferentes fisicamente, mas eles têm os mesmos fios. O fio preto é o terra, o fio vermelho é de 5 volts e o fio amarelo é de 12 volts. Então aqui, o conector grande é igual nas duas, só muda a cor dele e a cor de alguns fios. Por exemplo, colocando o lado da travinha para você, virado para você, os fios que estão do lado direito, que na fonte genérica são laranjas, 3,3 volts, 3 fios laranjas. Já na fonte real são roxos, ó, tá vendo? Roxos. Os fios vermelhos daqui, tal qual dessa outra fonte, são de 5 volts, o fio amarelo é de 12 volts. Nos dois tipos de fonte você pode observar que, colocando os conectores pelo lado liso, o fio que está mais à direita é o amarelo de 12 volts, o segundo fio é de standby, que nesse aqui é roxo, nesse aqui é marrom, e o terceiro fio é o Power Good, que nesse caso aqui, ó, nessa fonte o Power Good é cinza, e nessa outra fonte o Power Good já é laranja. Aqui o fio do PS-on, ou seja, do liga e desliga da fonte, ficou diferente da outra, na outra era verde. Nesse daqui, você colocando o conector pelo lado da trava, você tem os 3 fios pretos, que são os terras, o que está mais perto à direita é o PS-on. No caso dessa fonte é o fio cinza. Bom, todas as tensões dessa fonte estão normais, com exceção de uma delas, que é aquele fio do Power Good. Tá vendo? Ó? Nós não temos aquela tensão de 5 volts para indicar para a placa principal que a fonte está boa. E sem essa tensão a placa principal não inicia, o computador não inicia. Bom, a conclusão através desses testes que nós acabamos de fazer é que essa fonte aqui está funcionando e essa outra fonte aqui tem todas as tensões menos a tensão do Power Good. É por isso que se você ligar lá no computador ele não vai iniciar. Então agora nós vamos desmontar essas fontes para mostrar para vocês como é que são os circuitos e a maneira de você trabalhar neles.